uma visão clara do reino de Deus. Diga para o seu irmão, como líder, você precisa ter uma visão clara do que é o reino de Deus. Amém? Uma visão clara. Bate com a palavra que o pastor Anderson nos disse aqui nessa manhã, a respeito de que Davi, ele realmente tinha uma visão. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu há uns anos atrás, né? Ainda eu era um discípulo em Brasília, onde eu me converti em 1993, e nós estávamos numa igreja onde nós tínhamos ondas que passavam por essa igreja. Teve uma época, através do pastor Mauro Cerulo, um homem de Deus dos Estados Unidos, nós começamos a andar debaixo de uma visão por esse apóstolo, por esse homem de Deus, e de repente passa aquela onda, e aí vem a onda da igreja com propósito. Da noite para o dia, o nosso pastor destitui todo mundo dos seus cargos, ninguém era mais líder, ninguém era mais obreiro, nada, e nós recomeçamos tudo de novo, né? Fazemos cursos de obreiro na época, fizemos seminários, conferências, e agora nós éramos uma igreja com propósito. Aleluia! Essa é a nova visão para nós. De repente passa a nuvem da igreja com propósito, aí chega a visão G12. Por volta de 1999, nós aderimos à visão do G12, né? Nós fizemos os encontros, que graças a Deus até hoje nós temos eles aqui, e nós agora passamos a ser uma igreja na visão de celular, no modelo dos 12. Irmãos, não deu outra. Logo, uns 2 ou 3 anos mais tarde, todas essas visões gerou 3 divisões na igreja. 3 igrejas novas nasceram, porque um não concorda com isso, outro não concorda com aquilo, né? E aí, muita visão, né, ou falta dela, vai gerar divisão. E é interessante, nós descobrimos que o Evangelho é algo tão simples, que nós não precisamos inventar tanta coisa. Como diz os nossos pastores, nós não precisamos inventar moda, né? Lá no livro de Gálatas 1:8 fala: mesmo que eu, ou anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, né, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Por que será que nós precisamos demorar tanto para descobrir que ser líder, que ser discipulador, né, que fazer discípulo é algo simples? Deixa eu te falar, é algo simples. Às vezes você está com medo à toa. Às vezes você não quer ser líder porque você está cheio de tanto conceito, né? Cheio de tantas coisas. Às vezes até mesmo nós, pastores, nós colocamos tanta dificuldade. Nós queremos falar bonito, nós queremos ter uma retórica. E às vezes você como líder pensa: eu jamais poderei ser um pastor, né? Eu jamais poderei ser um bom discipulador, né? Eu jamais imaginaria, né, que logo eu estarei pregando uma conferência, né? Eu sou de uma Galileia aqui no Araguaia, né, onde Judas perdeu as botas, e graças a Deus, desde que o Senhor me chamou, né, desde o momento em que eu fui tocado por Ele, que aceitei o desafio de ser um líder de célula, de ser um membro ali na igreja para fazer um grupo familiar, eu comecei a ter discípulos. Por onde eu vou, tenho discípulos. Né? Não só na videira, discípulos antigos que andaram comigo, sempre me procuram, sempre me lembro, né? Eu tenho de fato um pouco de história, né, com esses discípulos. Mas deixa eu te dizer, eu sempre pensei dessa maneira: se o Senhor me chamou, Ele vai me capacitar. Desmistifica as coisas, para de complicar. O Evangelho é simples. Você não precisa ter uma linguagem rebuscada, né? Você simplesmente precisa ser o cego que foi curado da sua cegueira, e agora ele prega esse Evangelho. Quantos querem ser dessa maneira? Aleluia, glória a Deus. Então, de fato, irmãos, nós precisamos ter uma visão clara do que é o reino de Deus. E eu não quero te falar a respeito da nossa visão dos vencedores simplesmente, né? Nós estamos falando muito sobre isso hoje na nossa igreja. Eu quero te dizer que, de fato, nós somos uma igreja que descobriu que a simples coisa que nós precisamos fazer é pregar e ensinar aquilo que os primeiros apóstolos fizeram. Não vamos inventar moda nenhuma, né? Nós precisamos ter o plano claro do Senhor, né? Eu acho interessante mais, uma das coisas que mais me influenciou aqui também, é que nós já entramos o ano com a nossa agenda pronta, né? Nós já sabemos aonde nós queremos chegar, nós sabemos os nossos alvos. Não tem nada mais triste, isso acontecia muito comigo, que você está numa igreja que você não sabe aonde é que ela quer chegar. Não tem nada mais triste que você, como líder de célula, não saber quais são os seus alvos.
nós estamos aqui simplesmente para nos reunir, vamos cantar 2 corinhos, né? Vamos ler um texto da palavra, vamos embora para casa, lanche e vai embora para casa. Não, para com isso. Você está numa igreja que de fato tem visão, né? Nós temos aí uma chamada para nós, né? Nós precisamos até 2020 chegar a 1000 igrejas. Eu tenho certeza absoluta, penso com os meus pastores, nós vamos atingir o alvo muito cedo. Quantos creem comigo? Amém? Rapidamente, só no Vale do Araguaia nós teremos mais de 12 igrejas até 2020. Oh, aleluia! Eu tenho certeza disso. A glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Nós precisamos ser gente que tem visão. Deixa eu te falar, você faz parte de uma igreja que sabe onde quer chegar. Nós temos consciência daquilo que o Senhor tem nos dado. Nas nossas reuniões de discipulado, nós não estamos discutindo, né, técnicas de como arrecadar mais dinheiro do povo, né, Jadilson? Nós não temos essas coisas entre nós. Nós nos reunimos aqui em Goianira, é claro que tem um kartzinho depois, né, Mike? Mas nós nos reunimos 2 dias para orar pelas células, para orar pelos irmãos, para discutirmos as nossas conferências. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é fantástico? Né, para sabermos, né, quando é que vai ser as nossas multiplicações. Você está numa igreja que verdadeiramente entendeu que nós não fomos chamados para complicar o meio evangélico. Alguns, né, têm uma visão errada de nós. Não é esse o nosso coração, não é essa a nossa tática. Nós não queremos arrebanhar outros irmãos, né? Nós começamos uma igreja joia lá em Aruanã, né? Está aqui o obreiro Miguel e a sua noiva, né? E a igreja de Aruanã está avançando. Fico muito feliz em ver os irmãos aqui. E alguém já me disse, Miguel, olha, a videira tomou um monte de irmãos ali de uma outra igreja. E eu falei, gente, isso não é verdade. Isso não é verdade, nós não tomamos ninguém, né? Simplesmente esses irmãos nos encontraram ali em Mozarlândia e quiseram andar conosco, né? E como disse uma discípula minha, ovelha, ela não sai do pasto por causa da cerca. A ovelha não sai do pasto por causa de cerca. Na verdade, ela só sai do pasto quando ela encontra um outro pasto para se alimentar. Talvez o pasto ali está um pouco ruim, né? E ela pula a cerca para comer num pasto mais verde. Então, de fato, não é essa a nossa característica, né? Nos nossos encontros que nós levamos pessoas de outras igrejas, nós não as convidamos, elas que vêm a nós, né? E nós não queremos de maneira alguma trazer polêmica no meio evangélico, né? Nós não queremos conquistar o mundo com a nossa bandeira de igreja, de maneira alguma. Nós queremos simplesmente continuar a obra que os nossos apóstolos começaram. Nós queremos simplesmente continuar cavando os poços que outros homens de Deus cavaram. Eu concordo com o pastor Marcelo, não nos iludamos. A unção que nós experimentamos hoje, o avivamento que nós experimentamos hoje, é simplesmente fruto de muita oração dos nossos irmãos do passado. Nós devemos honrá-los, né? Não há sobre nós uma unção especial. Nós não temos um homem com uma unção especial. Nós temos pessoas apaixonadas, líderes que a cada dia querem mergulhar profundamente e serem impactados pela glória de Deus. Quantos concordam comigo? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente ter uma visão clara. Deixa eu te perguntar, será que você como líder tem uma visão clara do reino de Deus? Ou será que simplesmente você imagina que o reino de Deus é só um milênio onde nós vamos reinar? Sabe, procura ter uma visão clara do que você está fazendo na célula. Qual que é a sua função ali na célula? Por que o Senhor te colocou como líder de célula? Será que você está ali simplesmente só para repetir as palavras que nós pregamos no culto? De maneira alguma. De maneira alguma. Você pode, através dessas palavras, criar seus próprios esboços. Você deve sonhar pregando nas suas conferências. Você deve crer que realmente o Senhor vai te usar ali onde você está. Por mais pequena que seja a sua célula, por mais simples que seja o seu discipulado, né? Por mais, talvez, desprezível que seja a sua cidade. Eu me lembro, irmãos, eu estava numa conferência por volta aí de 2002, né, onde a pastora Ludmila Feber, ainda no Ministério Luz para os Povos, ela ministrou sobre nós uma unção vinda sobre as igrejas do interior. E logo depois explodiu lá, Jadilson, na sua cidade, né, o Deigma, que hoje está aí, né,
de volta, né, ministrando para nós canções tão lindas. E logo depois dessa ministração da Ludmila, essa unção que ela ministrou sobre nós naquela conferência, nós vimos falar da explosão lá em São Luís, através da igreja do Deigman, né, do pastor Heber, Ministério Ouvir e Crer. De fato, irmãos, nós podemos entender que todos esses irmãos, eles construíram um legado, eles construíram uma história, eles descobriram águas profundas em Deus, que nós podemos descobrir e desfrutar delas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não se iluda, você precisa ter uma visão clara do reino de Deus, e é preciso que você possa verdadeiramente continuar e perseverar, a fim de descobrir que existem sim segredos, além da graça do Senhor, né? Avançando, quarto segredo que nós podemos ver que havia na vida de Paulo: um coração ensinável. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 20, diz o seguinte: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Então nós podemos aqui ver, irmãos, que Paulo era alguém que tinha um coração ensinável. Muitos vêm para o nosso meio, mas às vezes querem nos ensinar. Eu contei para você o meu testemunho. Muitas coisas do encontro eu já conhecia. Quantas vezes eu já tinha, né, pregado nos nossos encontros ali, na época do mover, né, dos encontros no G12. Mas eu pus no meu coração: eu quero entrar para a videira, eu quero começar do início. Eu quero me colocar no banco, eu quero rever minhas estruturas, eu quero descobrir, né, o que Deus quer para mim. E eu me submeti a líderes muitas vezes que foram enviados ali para plantar a videira Mozarlândia, que talvez pelo seu conhecimento ou pela sua história, né, não tinham muito a me ensinar com relação a seu conhecimento bíblico, né? Eu me lembro muito bem de um jovem que esteve conosco, que tinha apenas 3 anos de conversão, e ele tinha uma realidade em Deus que me impressionava. Eu já tinha 10 anos de ministério, e eu não tinha a realidade que aquele jovem tinha. E de fato eu precisei me submeter a ele, me submeti, mesmo na sua, muitas vezes, né, na sua juventude, e coisas talvez incoerentes, mas eu decidi que eu queria aprender, eu queria ter aquela realidade que ele tinha. Hoje nós vemos muitas pessoas que veem o nosso crescimento, né, que querem andar conosco, mas elas chegam no nosso meio e elas perguntam: mas quem vai andar comigo? Né? Como assim? Né? O pastor Luiz sempre nos fala que alguns o procuram, mas não querem andar com nós, pastores do interior. Não querem aprender conosco, querem aprender com ele. E hoje, de fato, não tem mais como aprender com ele num discipulado próximo, né? Não ser os seus discípulos ali. E é tão interessante que nós bebemos da mesma água. Eu ficava impressionado com os irmãos que iam ministrar para nós a célula em Mozarlândia. Toda semana vinha um, e todos eles falavam a mesma língua e tinham a mesma unção. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos que tinham um coração ensinável. Deixa eu te falar, sem um coração ensinável, você realmente não terá muito sucesso como líder. Paulo, nós contamos para os irmãos o momento aí da sua conversão. Depois você pode ler mais no livro de Atos. Mas ele tinha status no judaísmo. E aí ele vai e ele é batizado, né, Jadilson? É o texto também do seu livro. E ele é batizado por Ananias, e a Bíblia diz que era um simples discípulo. Paulo, nós sabemos que ele estudou na melhor escola da época ali, que era organizado por Gamaliel, e ele era realmente um ortodoxo, um erudito. Ele era alguém que tinha muita cultura para aquela época, e de fato ele se submeteu com o coração ensinável, aprendeu com Ananias, foi batizado ali por ele, e a Bíblia diz que depois de 3 anos é que ele se apresentou a Pedro em Jerusalém, e ele já começou a pregar o Evangelho. Ou seja, ele não procurou o pastor Aloysio, né? Ele não procurou a Pedro, ele não quis andar próximo de Pedro, ele não se achou, né? Ele não ficou cheio de orgulho. Mas eu já sou, né, um pastor, eu já tenho uma igreja.
Mas deixa eu te falar, se você ainda não tem realidade, você precisa aprender com quem tem. Muitas vezes nós precisamos aprender com os nossos próprios liderados. Eu sei que isso é um desafio para nós, né? Eu sei que muitas vezes é difícil para nós, mas esse é o caminho para o sucesso na obra do Senhor. Pessoas simples, homens simples, que são usados por Deus. Eu já estou encerrando, né? Nós vamos avançar para o último tópico. Eu quero falar que Paulo também era gente. Então, o último segredo que eu percebo que nós precisamos ter como bons líderes, bons discipuladores, é continuarmos sendo gente. Nós sabemos que muitas igrejas começam com muita humildade, muitos pastores começam muito simples, mas quando eles crescem, né, quando a igreja avança, às vezes é mais fácil falar com a rainha da Inglaterra do que com esses pastores, não tem acesso, né? Nós falamos que isso é uma formação clerical, é um sistema difícil muitas vezes de você ter acesso. Eu sei que realmente, né, hoje até para mim que está ali, né, começando a igreja, alguns irmãos não me acham de vez em quando, porque nós temos muito a fazer, né? Nós estamos envolvidos com a obra, mas deixa eu te falar, nós nunca podemos deixar de ser gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Último texto que nós vamos ler, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 1, verso 8. Paulo diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Oh Jesus, olha que coisa mais interessante. Paulo, ele se desesperou da sua própria vida. Às vezes você não quer ser um líder de célula. Nós vamos fazer um apelo hoje aqui nessa manhã para aqueles que querem liderar com excelência, que querem crescer, mas muitas vezes você vai olhar para a sua limitação, para a sua pequenez. Outro dia eu fiquei sabendo que o pastor Paul Yong-cho, né, da maior igreja de células do mundo, na Coreia, certa vez ele subiu no ápice lá do seu prédio, lá no cume lá dos andares, e ele pensou em se suicidar. Eu falei, meu Deus do céu, se o pastor Paul Yong-cho, grande homem de Deus, teve uma crise como essa, as minhas crises que eu tenho aqui, eu estou em paz agora, né? Ele também é gente, ele também passa por dificuldade, né, Gerson? Ele também é influenciado pelas circunstâncias muitas vezes. E aqui o próprio Paulo, o grande apóstolo que eu estou enaltecendo aqui na minha palavra o tempo inteiro, ele falou que ele passou por uma tribulação tão grande que até da própria vida ele se desesperou. Deixa eu te falar, mesmo você sendo um líder, mesmo você sendo um grande pastor, mesmo você sendo um homem de Deus, você tem que continuar sendo gente que tem problema, gente que aprende, como diz o pastor Anderson, a vencer as circunstâncias e as crises, né? Não é porque você tem um chamado que você não vai passar por muitos problemas difíceis de serem enfrentados. Prepare-se para a solidão do ministério, prepare-se para resolver problemas na sua célula, prepare-se para pessoas difíceis que vão se chegar à sua célula, e você vai procurar o seu pastor de rede, não vai encontrá-lo, né? Você vai procurar, porque a igreja está crescendo, e você vai ter que aprender a resolver essas questões, e você vai ter que saber que você, mesmo tendo uma unção especial, mesmo tendo uma palavra profética para a sua vida, mesmo tendo um ministério, você é gente que tem problemas, que precisa da graça de Deus, né, que precisa da oração. Você precisa ser alguém que não está preso, né, numa estrutura eclesiástica, onde você é um magnânimo, ninguém te toca, ninguém te vê, e você tem uma unção especial melhor do que a dos outros. Não existe isso no nosso meio. Nós realmente precisamos entender que o segredo da vida de Paulo é que ele não permitiu que a graça se tornasse vã. O segredo dos nossos pastores é que eles estão dando fruto de acordo com o alimento que eles têm recebido. Eu quero te desafiar nessa manhã. Nós estamos debaixo, como eu disse, de um grande mover de Deus. Para concluir essa palavra, né, nós precisamos de fato voltar ao primeiro texto que eu havia lido, né, de que a graça não se tornou vã. Eu quero te desafiar de fato a não deixar que a unção que você vai receber aqui hoje, nesse sábado, nesse dia, ela seja desperdiçada. Que você de fato volte para sua casa sabendo que você foi impactado pelo forte mover de Deus. Nós não oramos
nós não oramos uma semana, né, à toa, nós não jejuamos à toa, nós não profetizamos, muitos líderes sendo tocados pelo Senhor, muitas igrejas avivadas, só simplesmente pelo praxe de fazer. Mas nós de fato entendemos e tivemos uma visão clara de que o Senhor quer nos levar a águas profundas. Aleluia! Gostaria que você se levantasse nessa hora. Queria chamar o ministério de louvor, se possível, para nós cantarmos aqui e adorarmos o Senhor. Em nome de Jesus. Não se disperse ainda, em nome de Jesus. Quero chamar os pastores, né, estarem aqui conosco para nós orarmos com os irmãos. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, Ele possa verdadeiramente tocar o seu coração, que o Espírito do Senhor, Ele possa verdadeiramente encontrar em Ti um coração aberto, sedento pela presença, pela glória. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Adore. Quebranta o meu transforma-me conforme a tua palavra. Peça ao Senhor em nome de Jesus. E enche-me até em mim, se ache só ti, então, oh Deus, usa-me, Senhor. Juntamente com ele, em nome de Jesus, com a igreja. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até em mim, se ache só ti, então usa-me, Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Primeiro Coríntios 15, 10, quem achou, diga amém. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vou ler novamente. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Esse texto é um texto do apóstolo Paulo e nós, vamos entregar aí para os irmãos, para o seu kit, um livro. Estamos chiques, né? Aleluia! Via Centro-Norte, já estamos escrevendo um livro. Nosso pastor realmente é um homem de visão, alguém que de fato tem percebido o mover de Deus. Mas não dá para nós condensarmos toda a palavra do livro aqui numa simples palavra. E eu, parafraseando o pastor Luiz, orando a Deus para um título, para a nossa mensagem, vou estar falando sobre Paulo, mas o pastor Luiz nos escreve, nos fala muito através de mais frutos que os demais. Quantos aqui querem ter muitos frutos? Quantos querem ter muitos frutos? Aleluia! Então eu vou adaptar e vou colocar mais discípulos que os demais. Como a nossa conferência Fazer Discípulos, vou adaptar essa mensagem através da vida de Paulo. Nós vamos aqui viajar na palavra de Deus, experimentando algo através do ministério dele. E alguns podem pensar, mas que prepotência desse pastor, mas que prepotência dos irmãos da videira, mas que prepotência do pastor Aloísio, por que mais discípulos, por que mais frutos? Bom, nós estamos aqui simplesmente cavando poços que o nosso irmão Paulo outro dia cavou, e ele disse que pela graça de Deus ele era o que era, e a graça de Deus nele não se tornou vã, e ele trabalhou muito mais do que os outros irmãos, os outros apóstolos, pela graça. E ele realmente teve muitos mais frutos, Jamais nós vamos diminuir a importância dos outros apóstolos. Isso não é nosso objetivo. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: mais discípulos que os demais. Eu sei que pode parecer prepotência, pode parecer orgulho, mas de fato eu descobri um segredo. Outro dia o pastor Aloísio visitou uma igreja na África, do pastor Adeboye, e ele estava contando para nós que quando chegou ali numa vigília, que tinha 1 milhão de pessoas reunidas, e o pastor Luiz foi impactado com aquela vigília, e logo depois nos bastidores ali, conversando com o pastor, ele perguntou para ele: qual que é o segredo, pastor? Qual que é o segredo de tantos discípulos? Qual que é o segredo de tanta gente? Me conta, vamos aqui, me dá algo para me aproveitar no Brasil. E o pastor Adeboye disse para ele: a graça de Deus. E de fato o pastor Luiz comentando conosco, eu também perguntei para ele: pastor, mas vem cá, qual que é o segredo do senhor também, para tanto sucesso, para a videira ter crescido tanto? E lá a graça, irmãos, é a graça. E aquilo de fato, tanto para ele como para mim, quando ele ouviu essa resposta, parece que, vem cá, mas a graça, a palavra de Deus diz que o Senhor é gracioso com todos nós. Será que Deus tem mais graça para uns e menos para outros? Por que será que uns crescem e outros não crescem? Por que será que algumas igrejas avançam e outras não? A graça é para todos. Os irmãos concordam comigo que a graça de Deus é para todos nós? Amém? Eu sei que essa é uma postura humilde, desses pastores, e eu sei que é um segredo, mas sabe qual que é o segredo? Nesse texto do apóstolo Paulo: ele não deixou que a graça se tornasse vã. Ele não deixou desperdiçar a graça. Eu queria chamar a atenção de nós nessa manhã. O Espírito Santo nos exorta nessa manhã para nós não desperdiçarmos a graça dele. Nós somos uma igreja tão preciosa no que diz respeito a alimento. Nós somos uma igreja tão preciosa no que diz respeito à clareza na palavra. Mas por que muitos dos nossos discípulos, eu falo que para líderes, eu sei disso, mesmo algumas igrejas aqui, que trouxeram novos convertidos como a minha, serão líderes cheios do poder de Deus. Eu quero te desafiar: por que eu e você desperdiçamos graça? Paulo falou que a graça, não se tornou vã na vida dele. Ou seja, tudo bem, é a graça realmente na vida de Paulo, mas há um segredo. E o Espírito Santo me leva agora a compartilhar com os irmãos 5 prerrogativas inerentes a um bom discipulador. 5 características que todo líder precisa ter. 5 virtudes que haviam na vida de Paulo, que há na vida dos nossos líderes que têm crescido no Brasil, que há na vida dos nossos pastores, que nós realmente precisamos ter, nós realmente precisamos almejar, nós precisamos avançar como igreja, como líderes. E a primeira delas, eu gostaria de dizer para os irmãos, e eu não vou me reter aqui nos princípios elementares, como fé, ser cheio do Espírito Santo,
ter um bom conhecimento da palavra de Deus, tudo isso nós já entendemos, né? Nós sabemos que os irmãos são sabedores. Sem fé, né? sem oração, nada acontece. Tudo isso você, como líder, já sabe, mas talvez você não saiba de algo. Como disse o pastor Anderson aqui, Deus, Ele precisa de homens que tenham uma visão clara. E a primeira prerrogativa que havia na vida de Paulo é que ele era um homem corajoso. Para sermos líderes que não desperdiçamos graça, a graça do Senhor, nós precisamos ser corajosos. Diga para o seu irmão, para servir ao Senhor com excelência, você precisa de coragem. Amém? Quantos corajosos temos aqui? Aleluia! Lá no livro de Filipenses 3, 4, talvez não dá para você abrir rapidamente, você pode anotar. Filipenses 3, do 4 ao 7 diz o seguinte: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida de poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que era para mim ganho, reputei por perda, por causa de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma característica de Paulo. Ele de fato, se nós formos observar, ele de fato foi um homem muito corajoso. Lá no capítulo 9 de Atos, você pode ver ali a conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Não há tempo para nós lermos, mas que coisa interessante. A Bíblia diz que Paulo, ele era de fato da linhagem de Israel, como nós lemos aqui, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu. Ou seja, ele era alguém completamente inserido na sua religião, né, no farisaísmo, alguém que tinha posição, alguém que tinha status onde ele estava. E o Espírito Santo me levou a compartilhar com os irmãos, me leva a nós avaliarmos algo na vida de Paulo. Por que Paulo precisou ser muito corajoso? Sabe, irmãos, depois que ele tem o encontro com o Senhor, ele cai ali, né, do seu cavalo, vê Jesus, e ele vai para a casa de Judas, onde Ananias o discipula. E de fato eu fiquei pensando depois comigo, quantos irmãos nós levamos para os encontros? Quantos aqui já foram aos encontros? Praticamente todos nós, né? Quantos irmãos nós levamos para os encontros e eles voltam de lá cheios do Espírito, falando em línguas, e depois nós não os encontramos mais no nosso meio, às vezes estão desviados, afastados, porque faltou-lhes coragem. Eu fiquei imaginando como foi a reação depois que passou a emoção, né, na vida de Paulo. Será que os seus líderes ali, os fariseus, não o procuraram? Falou: Paulo, veja bem, irmão, veja bem, você está saindo de algo histórico, você participa de um mover dos nossos pais, agora você quer seguir a seita do caminho, né? Agora você quer seguir a seita que muitas vezes você mesmo matou os cristãos, né? Os líderes dela. E eu posso imaginar, a Bíblia não detalha essas coisas, mas eu fiquei imaginando a coragem que Paulo precisou ter para romper com velhas estruturas. E muitas vezes nós não temos essa coragem. Para realizar realmente uma conferência como essa, né, nós precisamos ter muita coragem. Pastor Anderson é um homem de coragem, de fé, que nos desafia, que peitou a coisa, né? Nós estamos debaixo de tanta pressão, né? De tanta pressão espiritual, pressão financeira, tantos motivos para talvez nós adiarmos ou esperarmos as igrejas avançarem mais, né? Nossos irmãos em Goiânia já fazem isso com tanta excelência, já cresceram tanto como nós percebemos. Mas Paulo, assim como eu e você, ele precisou ser corajoso. A palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor, Ele não se agrada dos tímidos. Os tímidos não podem agradar a Deus. E muitas vezes nós pensamos que isso é uma timidez, né? Como eu e você muitas vezes. Eu me considero uma pessoa tímida. Às vezes você é tímido, às vezes você não gosta, né? Não sabe se expressar em público, você pensa que nunca será um bom pregador, você foge das situações de liderança porque você se acha tímido. Porém a Bíblia quer nos dizer o seguinte: Deus, Ele não se agrada dos covardes. Ser tímido é uma coisa, não ser corajoso ou ser covarde é outra.
Nós precisamos de discípulos, de líderes que realmente sejam corajosos primeiro, para romper com velhas estruturas, para romper com situações muitas vezes judaizantes, né? Situações que você não tem coragem, né? O jovem chega do encontro, cheio do Espírito Santo, batizado no fogo, mas de repente ele encontra de novo com a velha namorada na escola, ele encontra de novo com os professores que criticam, tantas coisas acontecem, normal, é o novo convertido. Mas eu percebo que isso acontece também com líderes. Conferências como essa, nós vamos ordenar um obreiro ao Ministério da Palavra. Conferências como essa, Deus vai chamar muitos obreiros. Você vai ser chamado, você vai ser tocado para ser um pastor, para se tornar alguém que vai multiplicar a visão, que vai crer no Evangelho. Mas deixa eu te falar, a unção vai passar. Chega um momento que a unção passa, a emoção acaba, não tem mais arrepio. Aí você se encontra numa situação que você pensa assim: meu Deus, eu fui lá na frente, eu chorei, o pastor fez um apelo para ser pastor, eu me dispus, mas e agora? Olha a situação que eu me encontro, né? Outro dia nós enviamos um obreiro para uma cidade, e depois que ele já estava lá, depois da igreja estar lá com ele, alguns discípulos, simplesmente ele abandona o trabalho e fala para mim: eu descobri que eu não tenho realmente um chamado em Deus. Eu falei: engraçado, mas nas conferências, quando o pastor Luiz desafiava, quando o pastor Luiz pregava, eu e você estávamos lá em lágrimas, né? Eu e você estávamos lá testificando da parte de Deus que nós tínhamos um chamado. Agora você se encontra nessa situação e agora você não tem mais chamado, né? Interessante isso. Por quê? Passou a unção, passou a mover, vem a realidade, vem um trabalho árduo. Às vezes nós fazemos um folclore, né? Às vezes nós fazemos poesia em cima de ser pastor, em cima de ser missionário. Pastor Marcelo passa os vídeos da África, todo mundo chora. Muito bom, maravilha, glória. Porém, está lá na África, junto com aqueles irmãos. Eu não sei quantos viram no Facebook um batismo de uma igreja na África, dentro de um poço de lama, sujo, né? Lá não tem água, então eles cavaram um poço, o poço colocou lona preta, e o missionário lá, dentro daquela água suja, batizando o irmão. Quando eu vi aquilo ali, eu saltitei línguas lá no meu trabalho, assim, olhando o Facebook. Por quê? Porque é isso que é a realidade. Então você precisa ser corajoso, querido, querida. Deixa eu te falar com amor. Ser discípulo, né? Ser discipulador, servir a Jesus. Nós necessitamos de muita coragem. Os covardes não podem realmente fazer discípulos. Os covardes não podem discipular. Eu tenho certeza, né? Eu vejo aqui através do Mark, né, e a igreja de Goianira, que eu tenho certeza que pelo DNA dele tem muitos discípulos aqui fortes, cheios do fogo, né, que estão nos encontros. Mas nós não nos iludimos com isso. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde eles vão precisar de muita coragem para avançar. Eu quero te falar que há muita unção derramada sobre nós nessa conferência. Haverá muito poder de Deus aqui, mas não se iluda. Vai chegar um momento que você vai ter que romper com as velhas estruturas, romper com seus amigos mundanos, romper com a sua namorada que te persegue, né? Romper talvez com religião, né? Nós temos tanta confusão de religião. E eu me lembro que quando eu me cheguei à videira, eu me converti em 1993, eu presenciei de uma certa forma o pastor Luiz no início da videira, né? Não acompanhei na época, e eu sempre pensei comigo, obrigado, Jéssica. Eu sempre pensei comigo, na primeira oportunidade que eu tiver, né, de externar isso, a respeito do momento que eu cheguei à videira. Eu quero honrar o pastor Luiz. Eu sei que eu não vou fazer isso aqui de maneira bajulativa, não é nada disso, mas de fato, quando eu deixei o ministério que eu participava na época, né, em 2008, eu tive que fazer como Paulo. Eu larguei a minha zona de segurança. Eu já era, né, não ordenado, mas na igreja onde eu estava, na igreja local, me considerava como pastor. Eu já tinha rebanhos ali, eu já tinha discípulos, eu tinha discipulado, e eu tive que abandonar tudo, porque eu entendi que realmente Deus estava me chamando para um ministério específico, né? Já estava sendo influenciado desde o início
o sucesso, né, pela vida do pastor Luiz. Me lembro muito bem de ter lido o primeiro livro que ele escreveu, que era um livrinho azul na época, né, Grupos Familiares. Nós nem falávamos sobre célula nessa época. Tudo que ele escrevia, geralmente eu lia, né, e através de uma grande amiga minha, Margarete, hoje eu estou aqui com os irmãos, né, a Videira Mozambique tem crescido para a glória de Deus. Mas deixa eu te falar, eu comecei tudo no início. Eu fui ao encontro da videira como um encontrista, né? Depois passei pelo cursão, pelo CTL, via DVD com o pastor Aloísio, né? E de fato eu rompi com velhas estruturas na minha vida. Eu simplesmente tive que recomeçar tudo, praticamente, no meu ministério. E eu saí da minha zona de segurança. Diga para o seu irmão, vai chegar momentos que você vai precisar sair da sua zona de segurança. Então, deixa eu te dizer, às vezes, você está dentro de uma zona de segurança. Por isso que você não avança como um verdadeiro discipulador. Por isso que a sua célula não cresce. Porque existem algumas coisas na sua vida que precisam serem esquecidas. Quantos estão me compreendendo? Amém? Então, é muito importante que, assim como Paulo, ele deixou velhas estruturas, né? A Bíblia diz que ele simplesmente, após a sua conversão, depois de visitar ali a casa de Judas e ser ministrado por Ananias, ele simplesmente começa a pregar o Evangelho. Ele simplesmente começa a fazer a obra de Deus. Ele largou tudo para trás. Ele largou, né, o seu status como cidadão romano ali. Ele largou, né, a sua religião. Ele largou tudo que ele tinha. Mas ele precisou de muita coragem para realmente romper com as velhas estruturas. Quantos querem fazer isso nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Segunda atitude que todo líder precisa ter é ter um caráter irrepreensível. Diga para o seu irmão, Deus espera de você um caráter irrepreensível. Aleluia. Lá em Gálatas 2:11 diz o seguinte: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha que coisa, né? Paulo está agora tendo uma conversa tete a tete, né? Uma conversa séria com Pedro. O judaísmo naquela época era muito influenciava muito a vida dos irmãos, né? A seita do caminho, como eram chamados, né? E eles eram muito assim metódicos. Então o pessoal da parte de Pedro, né, os primeiros apóstolos, eles estavam meio que com medo de confrontar o judaísmo. E Pedro, por muitas vezes, ele junto com os judeus, ele também cria na circuncisão. Ele também cria que eles tinham, né, que continuar obedecendo às leis judaicas. E Paulo, pelo contrário, Paulo falou, não pode, né? Nós não podemos colocar um peso que os nossos pais, nem eles puderam suportar. E houve ali uma pequena diligência entre eles, uma reunião, e Paulo confronta Pedro, e Paulo fala para ele que ele era repreensível. Ou seja, Pedro, quando estava com os judeus, ele pensava como judeu, mas de repente ele estava no grupo de Paulo, e ele falava, é mesmo, os irmãos têm razão, né? De fato, nós não podemos continuar com as leis judaicas. Mas ele ainda não tinha coragem, né? Ele não tinha realmente força para romper com o judaísmo. Aí é que eu entro com essa questão, que nós precisamos ser um povo, líderes que tem um caráter irrepreensível. Se você é flamenguista, que eu lamento, né? Pobre de você. E porventura você estiver no grupo do Vasco, se você for vascaíno, aleluia, né? Deus te abençoe. Você tem que continuar sendo flamenguista e bater o pé, não é verdade? Agora tem alguns que, né, se está num local, né, nós temos aí muitas polêmicas no nosso ministério, e nossos jovens já chegam e já perguntam, a gente nem falou nada sobre a corte, ele já vem perguntar da corte, como é que é, pastor, não pode namorar, não pode beijar na videira, então eu vou sair da igreja e tal. Isso acontece em todo lugar, né, Mike? Eu acredito que aqui não é diferente. Aí deixa eu te perguntar, você que já fez o seminário, quantos são a favor da corte aqui? Aleluia, glória a Deus. Você já fez o seminário, né? Você já conhece, sabe que esse é o melhor caminho para você. Mas de repente você está lá na escola,
no time de alguns irmãos que discordam, né, que te criticam. E se você tem um coração, vamos dizer, vamos trocar em nosso português aqui, Maria vai para as outras, você é repreensível, você não consegue sustentar essa palavra, né? Quando você está aqui na galera da videira, todo mundo falando, o pastor é bravo, né? O Mike é firme, aí você concorda, mas quando você se afasta, você não mantém a sua palavra. Deixa eu te dizer, nós precisamos, Deus precisa, o Senhor precisa urgentemente de líderes que se posicionam, que são irrepreensíveis, onde eles estão, eles são firmes. Quantos querem ser firmes? Aleluia! Você tem que ser firme, se firma nos seus propósitos, seja prudente, seja coerente, sabe? Em nome de Jesus, não deixe ser influenciado, não deixe que você seja muitas vezes tomado por outros conceitos, né? Você precisa ter prudência. Deus precisa, o segredo do ministério de Paulo, do sucesso dele, o segredo do nosso pastor Luiz como o nosso líder, é que ele nos mostra, e nós percebemos isso claramente na videira. Uma das coisas que mais impressionou aqui foi isso. Oh, como eu agradeço ao Senhor por ter sido enxertado nessa videira verdadeira. Aleluia! Porque de fato nós nos posicionamos, e nós não precisamos agradar nem A nem B. O Senhor não tem que agradar ninguém, né? O Senhor, Ele tem que fazer a sua obra, e nós como representantes dEle, nós precisamos ser assim também. Nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Eu me lembro muito bem, preciso honrá-lo também, né? O Nelson Salles. Fica de pé, Nelson Salles. É uma honra ter o Senhor aqui comigo, né? Glória a Deus. O Nelson Salles, ele é videira até a tampa, né? Ele de fato, eu falo não videira no sentido simplesmente da nossa denominação, do nosso ministério, mas videira verdadeira realmente, igreja do Senhor. Hoje até aqui a aliança do Senhor, né? Cadê a aliança do Senhor? Parece que o Jadilson não falou deles aqui. Igreja Aliança, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Igreja Aliança também é videira verdadeira, amém, irmãos? Deus abençoe vocês, o pastor de vocês é uma bênção de Deus. Então, irmão Nelson Salles, assim que eu me acheguei à videira, ele me emocionou, né? Eu sei que ele é um ancião que nós temos ali em Mozarlândia, né? Um ancião tão precioso. E eu não tenho autoridade de liderar esse irmão, né? Eu sou um jovem, um menino na presença dele. Mas assim que nós chegamos ali para nos somar com os irmãos, né? Ele me disse: assim como eu sou discípulo do pastor Aloysio, eu também serei de você. Isso me impressionou, né? E quantas vezes, às vezes eu pensei, meu Deus, mas ele é o líder, né? E ele está aqui há algum tempo, ele está trabalhando com a célula, e muitas vezes ele pode me influenciar, muitas vezes ele vai dar opiniões, muitas vezes ele vai querer isso, querer aquilo. Engraçado, ele nunca fez isso, e eu sempre me posicionei com ele também. Nós temos liberdade para isso, né? E nós vemos hoje, em muitos lugares, líderes que querem mandar nos pastores, e pastores que não se posicionam, às vezes fica na mão dessa liderança, porque tem dízimo alto, porque tem famílias ali na igreja. E de fato, irmãos, nós não vemos isso acontecer no nosso meio, porque nós nos posicionamos, nós temos um caráter irrepreensível, amém? Glória a Deus. O Senhor está levantando uma geração de líderes irrepreensíveis. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Vamos avançar então. Terceiro segredo para nós não desperdiçarmos a graça. Terceiro segredo que nós precisamos descobrir na vida desses homens de Deus é que eles têm